Irmãos, mais uma vez, boa noite. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Nós vamos ver apenas 2 versículos, até por considerar a significância deste assunto. Paulo, o apóstolo, ele vai continuar o assunto, e ele já vinha do assunto encaminhado no capítulo 14 quase todo, em relação a algumas coisas simples que atrapalhavam muito. Coisas insignificantes que perturbavam a união da igreja. E Paulo assim escreve nos versos 1 e 2. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de reunião nesta igreja novamente. Pedimos que o Senhor nos instrua, nos dê capacidade, condição para chegar a cada coração no seu espírito. Que cada alma aqui presente possa levar o mais importante para a sua vida, é que Jesus ama cada um dos nossos ouvintes. Amém? Nós te agradecemos, em nome de seu Filho. Amém. Irmãos, este assunto ele já estava sendo desenvolvido por Paulo, como nós já anunciamos a você. E o entreveiro que estava acontecendo entre duas nações, podemos dizer, membros de nações, judeus e gentios. E existia uma igreja em Roma, e essas pessoas dessas origens foram para a igreja e se converteram. Como todos nós estamos aqui, cada um veio do seu lar, da educação que teve, dos princípios que aprenderam, e assim, quando eles chegaram, começou a ter alguns problemas ainda dos restos passados. E a discussão era entre dias diferenciados, no caso dos judeus, o sábado e os dias de festas, e comer carnes, porque as carnes ou eram sacrificadas aos ídolos, ou não eram sacrificadas como os parâmetros da lei de Moisés exigia para serem comidas. Nesse todo problema, de pequena monta, de coisas pequenas, estava promovendo a desunião dos irmãos. Não pense que isto acabou, porque nós não nos importamos mais com dias, também não nos importamos mais com carne. Nós estamos num lugar, numa civilização, em que come carne quem quer. Ainda mais hoje, come carne quem tem condição de pagar carne, não é isso? Podemos dizer, entre nós, come mais carne e come legumes quem não está em condição de comer carnes, mas lá não era assim. O problema era uma questão de convicção religiosa e de costumes. Então, este ensino que Paulo passa para os irmãos, ele era intencional de provocar a união dos irmãos, nada mais que isso, de agradar o seu irmão, de fazer com que o seu irmão sinta-se bem. Você que veio à igreja hoje, da responsabilidade da igreja que está aqui, tem a obrigação, o dever de fazer com que você se sinta bem, em todos os sentidos, na acomodação, na recepção e no ouvir da palavra de Deus. Isso é pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é só um formalismo, é o comportamento em que nós temos que levar a todos que querem e que buscam ouvir a palavra de Deus, sentir-se confortáveis em ouvir, atender e provocar o arrependimento. É o que Deus quer. Qualquer estudante atento e que tenha acompanhado esses estudos nossos, pode ver que Paulo não encerrou esse assunto, porque é importante dizer sobre ele. E ele
dá nome a esses crentes da igreja. Ele diz de crentes fracos e também diz de crentes fortes. Não era musculatura e nem saúde vital do corpo, mas trata-se de fracos espirituais e fortes espirituais. Como o principal debate desta carta está desde o começo, quando o nosso irmão Renan já trouxe para nós o capítulo 1 de Romanos, que é a salvação dos povos, não é isso, irmão? A preocupação do evangelista é a salvação dos povos. De forma que ele considera a bagagem, os costumes que as pessoas, os povos vêm para a igreja, dos gentios, os costumes que eles tinham, e dos judeus, a antiga religião que eles tinham. Por quê, irmãos? Quando a gente vem para a igreja, a gente vem ainda apegados nas nossas raízes de origens, dos ensinamentos que nós tivemos e de uma religião que nós aprendemos um dia. Fato que também acontecia com aqueles irmãos que ainda regulamentava, interferia nas suas consciências dos costumes, embora já crentes, convertidos e salvos na graça do Senhor. E posso dizer para você, qual é o problema? Vamos corrigir, vamos dar tempo para que as coisas se acomodem e se consertem. Então, esses restos de vida antiga, que pode ser que muitos de nós ainda temos, tem gente que acredita ainda em horóscopo, por exemplo, tem gente que acredita em coisas banais, são restos que ainda vêm lá de trás. E precisa ter paciência, porque já não é nem costumes, é um agregado de idolatria e precisa ser desenvolvido para que todos possam entender, isso já não serve mais para mim. Agora, irmãos, Paulo considera esses fatos na igreja um caso de enfermidade espiritual. Se era considerado apenas uma gripezinha ou um tumor maligno, também para nós não vem ao caso. O que eles consideravam, porque às vezes as coisas eram fortes e havia dissensões e debates entre eles. E o mais importante que Paulo passa para eles era que os irmãos recebessem uns aos outros, entendessem uns aos outros. É o que nós lemos, não agradar em nós mesmos, versículo 1. Cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a sua edificação, é o que Paulo escreve. Bom, irmãos, do jeito que eles eram nas suas consciências, não era tão fácil assim. Todos esses receios deveriam ser cedidos ao longo do tempo, para que toda a igreja pudesse crescer juntos. No capítulo 14, versículo 1, olha como Paulo começa o capítulo anterior. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Contender é quando você chega a uma discussão que perde o controle. E numa discussão acalorada, as pessoas começam a duvidar, será que ele é crente mesmo para estar fazendo esse tipo de coisa? Ao invés dessa pergunta, eu devia perguntar assim, no meu caso, numa discussão, qual foi a minha responsabilidade para provocar essa discussão? E que benefício ela está tendo? Nenhum. As discussões acaloradas e contendas, como Paulo diz, nenhuma delas contribui para a edificação da igreja. Tome, por exemplo, a sua família. Se lá na sua casa, nos seus filhos, com seus pais, provoca uma discussão, um debate do nada, que proveito teve? Quem saiu ganhando? O que aconteceu? Enraivecidos ficaram, não é? Levaram um desaforo para casa, ficam um tempo sem conversar e perde toda aquela característica de união que deveria ser. E isso pode acontecer na igreja se não houver uma vigilância nessas questões. Então, o que acontecia? Todos aqueles apegos antigos, como não estavam apagados das memórias de vida religiosa dos judeus e cultural dos gentios,
Certamente, e isso aconteceu, complicou as relações entre esses que agora estavam na mesma igreja aprendendo o Evangelho de Cristo, no mesmo corpo. Foi preocupante. Depois que Paulo considera os judeus como fracos, e Paulo aponta eles como fracos, por se comportarem vegetarianos, ou até veganos, podemos dizer, que não comia nada do reino animal, comedores de legumes, e em versículo 2 do capítulo 14 diz, e outro que é fraco come legumes. Eu não como carne por questões religiosas. E também criaram implicâncias por causa dos sábados e das festas religiosas, as festas das Luas Novas e as outras. Eles fomentaram um capricho dentro da igreja e esse capricho tornou-se uma enfermidade na fé, como nós vemos no versículo 1. Olha, todo que está enfermo na fé, e preste atenção, ele vai se tornar, qual manifestação de doente na fé? Você sabe? A manifestação de doente na fé é julgar o outro. E eles julgavam. O que eles faziam? Eles julgavam os gentios como despreparados, por não agirem como eles. E é sempre assim. Quem não faz o que eu faço, para mim não serve, então ele não está com Deus. Esta religião, Deus não aceita. Deus não aceita. E Paulo estava passando isso para eles, porque eles diziam assim, quem agir como nós é de Deus. Quem não agir como nós não é de Deus. E quem não agia como eles eram os gentios, porque os gentios comiam de tudo. E esses judeus implicantes se consideravam o exemplo de religião, principalmente porque eles eram herdeiros da palavra de Abraão, da descendência carnal, do sangue de Abraão, e eles se consideravam diante dos gentios, que vieram lá do paganismo, que não tinha vínculo nenhum com a lei de Moisés, eles vieram para a igreja, e qual o problema? Aceitaram Jesus. Mas os judeus olhavam para eles e consideravam que eles eram inapreparados para o Evangelho de Cristo. Consideravam que eles eram mais puros quando eles observavam os gentios que não cumpriam os rituais que eles cumpriam. Agora, irmãos, por outro lado, como se comportavam os gentios sendo julgados? Eles comiam de tudo, em qualquer dia, enfrentavam o calendário como coisa de segundo plano, porque todos os dias eram iguais, e degustavam conscientes e tranquilos qualquer tipo de carne. Independente da origem e dos abates desses animais, esses eram escalados por Paulo como fortes. Interessante. Paulo diz, esses gentios que comem de tudo, independente de qualquer dia, são fortes. Olha, irmãos, por que eles eram fortes? Porque nada que entrava no estômago deles contaminava eles. Jesus disse certa vez, o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem. O que contamina nós, irmãos, não é o alimento que nós comemos, é o que sai da nossa língua. O que contamina, o que faz mais mal para alguém, quando eu uso de maledicência, quando eu acuso alguém, quando eu julgo alguém, quando eu difamo alguém, Jesus disse, isso contamina o homem. Mas, irmão, se eu comer um ovo estragado, o problema vai ser meu, vai fazer mal só para o meu estômago, depois se resolve. Então, na verdade, o que contamina mesmo não é o alimento, é o que sai da minha boca. Por isso que Paulo diz que os gentios eram fortes, mas eles não paravam por aí. Porque os gentios, eles entendiam que o que contaminava não era esse tipo de alimento, mas o que se falava, e o que os judeus falavam deles. O problema é que eles se sentiam tão seguros e conscientes dessa verdade, que eles desprezavam e duvidavam dos judeus perturbados com eles. O que eles faziam na igreja? Desprezavam os judeus. Enquanto os judeus julgavam eles, eles desprezavam os judeus. Bom, essa relação nunca vai acabar bem. Nunca vai ter santificação. Porque entre gostos e desgostos de carne, entre dias especiais e todos os dias comuns, formou-se duas equipes na igreja.
a equipe que come e a equipe que não come. Imagine. Olha, em nossas igrejas de hoje, as igrejas se racham, se dividem, não por alimentos, como eu disse, mas por outros problemas. E são vários. Tem muitas especialidades em problemas. De forma, irmãos, que num acirrado entreveiro teológico e desnecessário, esse fato passado em Roma ainda é ressentido, ou ele é assistido nas igrejas do nosso tempo, as contemporâneas. Obras, qualquer coisa que seja, que venha a provocar desunião e divisão na igreja do Senhor nos dias de hoje. Esta lição serve para a igreja, serve para a família. Na família sempre tem que ter alguém sábio para dizer, porque senão isso não vai acontecer bem. Que Deus ajude que tenha alguém sábio na família, ou pelo menos que a maioria seja sábio na família. Veja o que Tiago escreve. Evangelista Tiago, capítulo 4, versículo 1, escreve assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ora, irmãos, essas guerras e pelejas não era do mundo externo, era dentro da igreja. De onde vêm essas confusões que vocês arrumam, esses bate-boca, essas desavenças? E ele diz, por acaso ou porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Olha, irmãos, ele diz, para a satisfação pessoal é que ocorre esse tipo de evidência na igreja, essas ocorrências na igreja. E Paulo usa uma expressão, em algumas versões, de jactância. Então, esse efeito dessas jactâncias, que na verdade jactância é gabar-se do seu conhecimento. Como que se gaba do seu conhecimento na igreja no dia de hoje, por exemplo, na nossa igreja de Socorrer? Porque eu aprendi assim sempre, porque o pastor que me ensinou desse jeito, ou porque um livro que eu li, hoje é isso. Eu li o livro de um teólogo eu li Spurgeon e aprendi que ele falou assim, assim, e agora ele se amarra e provoca uma confusão por causa destas coisas. De forma, meus irmãos, que Paulo não queria que ninguém gabasse do seu conhecimento, isso autoconhecimento, e Paulo não queria nenhum espetáculo de desavença por coisas miúdas dentro da igreja, onde cada um defendia a sua verdade pessoal. Olha, eu disse para os irmãos logo no primeiro culto de 2022, que este ano de 2022 vai ser um ano onde nós temos que ficar mais calados do que falar. Porque esse acirramento político de ideologia que está acontecendo no nosso país, você já discutiu com alguém que não pensa como você? Já. Acho que a maioria já. E eu te pergunto, faço a segunda pergunta, você chegou a pacificar essa pessoa e chegou a convencer, e chegou num momento em que os dois se concordam? Não consegue. Qual o remédio? Ficar calado e orar mais. Meu irmão, minha irmã, por favor, não faça da sua casa um palco de debate político. Mas olha, estou passando isso para os irmãos porque muitas discussões nascem na família e explodem na igreja. Isso não deve acontecer. De fato que o palco para a desunião e os acirramentos estava armado em Roma e houve essa intervenção do apóstolo Paulo, porque cada um na sua convicção não abria a mão, enquanto a fé, o amor, a comunhão e o amor ao próximo se esfacelava de morro abaixo. Ninguém estava dando importância ao principal do evangelho. E isto foi perigoso, e isto é perigoso entre nós, caso a prioridade não seja a relevância da fé, do amor, da paciência. Porque do jeito que ocorre atualmente, irmão, quanto às interpretações pessoais e também as certezas pessoais, são maiores que as consciências frágeis dos irmãos sensíveis. Então eu digo para os irmãos, toda vez que nasce um debate na igreja e ficam falando de um lado para o outro, geralmente eu calo, para ver até onde vai de o irmão querer impor o que ele acha e o outro também querer o que ele acha. E eu nunca vi chegar a uma conclusão, dizer, olha, você está certo, meu irmão. Olha, ainda que temos a Bíblia,
isso pode acontecer. Olha, mais um comentário, considerando os irmãos fortes, Paulo dá um aconselhamento para eles, no capítulo 14, versículo 21. Bom é não comer carne, olha só, é proibido comer carne? Não, mas ele diz que bom é não comer. Entre a proibição e aconselhamento, olha que notícia diferente, que voz passiva. Você está percebendo aqui, irmão? Olha o que Paulo diz, bom é não comer carne, bom nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Fazer qualquer coisa, seja lá o que for, antes de tomar qualquer atitude verbal ou atitude que seja, qualquer que seja, que tal nós atentarmos para essa escritura e verificar se vai ferir o irmão, se vai perturbar alguém, se vai escandalizar um irmão, se vai fazer com que algum irmão tropece, se enfraqueça. Por exemplo, você chega para alguém e fala assim, eu tomo cerveja, eu tomo vinho na minha casa, e isso não faz mal para ninguém. Aí o irmão está ouvindo e fala assim, poxa vida, eu achei que esse irmão não fazia esse tipo de coisa não. E ele bebe. O que você acha? Porque tem gente que bebe e ainda tem prazer de falar e de fotografar e postar no Facebook, no Instagram e tralalá. Mas não pega nenhum versículo bíblico, mas põe lá a vida hedonista e oculta, se é que tem, com prazer, uma vida de santidade. E é o que ele diz, bom é, olha, se eu tomar um copo de vinho ou não tomar, vai me levar para o inferno? Não vai, irmãos, mas bom é não tomar, porque se você tomar e a igreja estiver tomando, você pode ter certeza que alguém vai se escandalizar. Então é bom não tomar. E isso é quando eu me preocupo com o irmão. Agora, quando eu não me preocupo com ele, eu vou agir diferente. Eu tomo porque eu sei que não faz mal nenhum e pronto, acabou. Mas não é bom. Tudo que você for fazer, e ele diz outras coisas, tudo que você for fazer, tudo e qualquer coisa que você for postar na sua rede social, se você pensar antes o que os irmãos vão entender do que você está postando, provavelmente você ia postar pouquíssimas coisas, ou apenas versículos bíblicos. As filosofias da vida, por exemplo, iam ser banidas, entre outras coisas. Vê como que a Bíblia é útil para nós, irmãos, com toda a sinceridade que podemos dizer para você, porque quando nós usamos de caprichos, de convicções pessoais, da jactância, como Paulo diz, e essas interpretações, essas posturas são mantidas na família e na igreja, vai ser palco de partidarismo, de escândalo, de enfraquecimento dos irmãos e de tropeço. E, em último estágio, gerando contendas. Observa que quando todos insistem nas suas opiniões, estão mais interessados em ser seguidos, ganhar adeptos e causar divisões do que colaborar com os ensinos e o arrebanhamento através do Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus. Porque além de gerar contendas, acaba desabilitando toda a igreja. Porque se alguém vem na igreja e vê uma discussão, ou se alguém vai na sua família, uma família de crentes, ver discussão lá na sua igreja, e o que as pessoas vão dizer? Olha o crente quebrando o pau. Olha a igreja do crente com problema. E eu pergunto para você, se tem razão essa discussão ou não tem, que proveito teve? Nenhum. Só escândalo. Só afastar as pessoas de Cristo. Então podemos observar que este mal, ele existe, persevera e persiste até os dias de hoje. E não vai ser sanado, porque a carne é fraca em alguns sentidos, mas a imposição dela é forte na execução dos pecados. E são esses os preciosos ensinos que Paulo nos passa, e isso é uma lição para todos nós, principalmente aos irmãos geniosos. Às vezes eu ouço algum dizer, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, minha mãe era assim, meu tio era assim, eu herdei. Irmão, você tem que herdar de Jesus uma nova vida. Amém. É obrigatório.
Você tem que ter um comportamento diferente do que você tinha antes, para que todos vejam em você Jesus presente. E não o que você é e dizer eu sempre fui assim. Quando alguém diz eu sempre fui assim, está dizendo eu nunca fui crente. Na verdade eu vou na igreja porque eu sei que é bom. Irmão, salvação não se compra com obras, se compra com mudança efetivada pela morte de Jesus na cruz. Não tem outro caminho, irmão. Porque se nós não estamos interessados em saber o que o próximo pensa de nós, nós estamos na igreja errada. Ou vai dizer que nunca me falaram dessa forma, pois agora estamos ouvindo. Que preciosidade é isso? Porque o mais nobre é quando os irmãos querem te ouvir, ou quando lá na sua casa alguém quer te ouvir e fala para você: papai, mamãe, irmã, irmão, o que você acha disso? Qual o pensamento que você tem? Querem saber o que você pensa de um assunto. Isso não é jactância, é que procuram te ouvir, o que você pensa, o que você acha. E quem te procura vai te ouvir com atenção e com respeito, jamais vai ter discussão. Jamais vai ter discussão. Nem precisa aumentar o volume de voz, e nem precisa gritar aqui no púlpito. Os irmãos não têm visto os nossos pregadores gritarem aqui na frente. Tem pregadores que formam uma gritaria, bate no púlpito, bate o pé e faz gestos. Nós estamos pregando para você como olho no olho e falando com você o que está escrito na palavra de Deus. E nem precisa de gritar, aumentar volume ou fazer entoação de expressão alguma. E aí, irmãos, o evangelho cresce. A palavra de Deus estabelece, porque foi assim que Jesus pregou o evangelho. Ele olhava para as pessoas. Você sabia que Jesus não olhava pelo que ele tinha que falar, mas ele olhava para as necessidades de quem ouvir o que ele ia falar? Que bom ser assim com os nossos filhos, que bom ser assim com os nossos amigos, que bom ser assim com os nossos irmãos da igreja. Como nos capítulos anteriores, quem acompanhou o estudo, capítulos 12 e 13, Paulo exige da igreja, dos irmãos, uma postura de amor renunciante. Amor renunciante. Esse é o amor de 1 Coríntios 13. O amor de Deus. O amor que você renuncia ao seu próprio eu. É assim que Paulo começa essa carta. E até podemos te avisar que toda postura de cunho impostor, de cunho de eu estou mandando, eu falo mesmo, eu tenho que falar, eu vou falar, custe o que custar, doa quem doer. Olha, irmãos, eu não vi Jesus fazer isso. Ele pregava o evangelho, claro que as pessoas se doíam, alguns iam para lhe provocar, mas todas essas expressões raivosas, carnais, é destituída de amor aos irmãos, principalmente daqueles de consciências mais sensíveis. No capítulo 12, versículo 10, Paulo escreve assim: olha que voz passiva do apóstolo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ah, que doce! Preferindo em honra uns aos outros. Honrar alguém no amor de Deus é o atributo mais significativo das relações interpessoais que Deus deu aos seus servos. Pode crer. Não são palavras bonitas, palavras picantes, penetrantes, alfinetadas, mas palavras suaves, que entram no coração como um perfume cheiroso, de cheiro bom, cheiro de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Porque preferir em honra é coroar alguém, é colocar aquele irmão em prioridade e dar conforto na alma dele. Não tem outro motivo para nós a não ser levar conforto à alma dos ouvintes. Parece que as pessoas saem daqui não revoltadas, mas confortadas, sabendo que é pecador, sabendo que deve mesmo, sabendo que precisa de Jesus, que precisa de se arrepender porque é um pecador, mas entrar com palavra que penetra,
que faz doer, mas não da agressividade do verbo, mas que saia esta vontade, desta palavra penetrante, de mudança, de quem ouve a palavra de Deus. E olha que ele escreve no versículo 15 do capítulo 14 ainda, capítulo anterior nós estamos vendo. Mas se por causa da comida você contrista seu irmão, já não anda mais conforme o amor. Se você entristeceu alguém por qualquer coisa que seja, já não anda mais por causa do amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Que vale mais? Uma comida do seu gosto ou a morte de Jesus na cruz por alguém que podemos escandalizar? Paulo não diz que comida é pecado. Ele diz que não é bom comer certas coisas, beber vinho. Mas se algum prato ou bebida atrapalha o seu irmão, não come e não beba. Você não vai morrer de fome, mas vai levar alguém ao Evangelho. Isso é muito importante, porque o poder da destruição de um irmão pode ser por pouca coisa. Sabia que você destrói um vizinho por poucas coisas? Às vezes por você não cumprimentá-lo quando sai de casa. Então destrói. Fique atento, porque edificar é um ato nobre da comunicação, da humildade e ser diferenciado entre todos os homens que ainda não conhecem Jesus. De todos que ainda não conhecem o Senhor. Na igreja de Roma, o problema era comida e dias. Mas não era só isso. O problema estava no coração deles. O que manifestava era comida e dias. Em cada igreja tem o seu calo problemático. A igreja deve ter muito poder de Deus, muita sabedoria para controlar estas soberanias. Nessa altura do significativo capítulo 15 que nós estamos entrando, é onde Paulo se identifica entre os fortes. Interessante, ele tomou a atitude de dizer que lado ele estava, entre fraco e forte. O forte deve ceder, e sempre é regra. O forte é quem faz o ato de ceder, porque quando não cede, então não é fraco. Não é forte, é fraco. Quem não cede é fraco. O que cede é forte. Um exemplo simples. Isso acontece conosco. Quando você chega vamos supor, num banco, ou num lugar para entrar na fila, e você chega junto com alguém, quem que cede o lugar? A lei diz que tem que dar lugar para os mais velhos, uma que já tem fila para eles. Mas se você chega numa fila comum e você não é idoso, nem grávida e tal, quem é que vai ceder? Chegamos juntos. Quem vai fazer? O mais forte? O mais fraco. Quem é o mais forte, quem é o mais fraco? É isso que Paulo está pregando, irmão. Não, pode ir. E o outro fala, pode ir você. Olha, temos dois fortes se encontrando. Agora, se dois fracos se encontram, o que acontece? Eu cheguei primeiro. Vamos para os advogados ver quem é que de fato chegou primeiro. Porque vocês estão juntos. Vai dar problemas. Vai dar confusão. E essa confusão pode causar até morte por causa de um lugar na fila. E tem acontecido. Gera os escândalos. Agora você imagina acontecer isso num membro de igreja. Por que você está na delegacia todo machucado? Por causa da fila de banco. Porque eu cheguei primeiro. E o outro está dizendo que ele chegou. Irmãos, essas coisas que podem parecerem minúsculas causam efeitos desastrosos. Como Paulo não poderia ficar neutro sobre esse assunto, e que devidamente fala de renúncias, e sobre a adaptação que ele insistia com esses irmãos, dos diferentes pontos de vista e modos de atitude, Paulo se igualava nas convicções de cada um no seu comportamento. Este é o assunto que nós vamos ver a semana que vem, se Deus nos permitir, como é que Paulo cedia. E nós vemos, Paulo foi um dos pregadores que não tinha intenção nenhuma de agradar a si mesmo.
E nós vemos em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz no versículo 19: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Você gosta dessa frase? Você gosta dessa palavra, meu irmão? Porque sendo livre para com todos. Nós somos livres, irmãos? Somos. Agora, quem é livre, toma a atitude de ser servo, irmão Renato. Por que alguém que é livre quer ser servo de todos? Qual a intenção de alguém que quer fazer isso? De onde vem isso? As pessoas morrem por causa de ser livre, e Paulo diz: eu sou livre, mas fiz-me de servo para com todos. Por quê? Para ganhar ainda mais. E depois ele se faz de judeu, ele faz de fraco, ele faz todos os meios, de todos os meios, para chegar a salvar alguns, como ele diz no versículo 22. E veja, nós vamos terminar com o versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 9. Veja a resposta: eu faço isso, eu faço isto, por causa do Evangelho de Cristo, para ser também participante dele. Não pense que Paulo era tolo. Não pense que Paulo era otário. Eu fiz de servo para com todos, mesmo sendo o homem mais livre, por causa do Evangelho de Cristo. Porque Jesus veio aqui e morreu por mim. Então, quem sou eu para não querer seguir os passos dele? E quando eu me coloco como servo de todos, eu tenho a certeza que eu estou integrado no Evangelho de Cristo. Talvez você, meu irmão, você que está nos ouvindo, está se sentindo deslocado do Evangelho de Cristo. Aqui está uma lição: para ser participante do Evangelho de Cristo, tem que renunciar-se a si mesmo. Amém. E tornar-se servo de quem nos salvou. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê a graça e um bom entendimento das palavras nobres do Evangelho de Cristo. Amém.